Bem, pessoal, a gente tem falado sobre essa nova onda de Covid da Aedes, né, que tem acometido todos os países. Aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil não tem sido diferente, né? E todos os dados que a gente tem falado é muito do Infogripe. O Infogripe, para vocês entenderem, é baseado nas pessoas que se internaram por problemas respiratórios. Então, é uma coisa muito específica. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes que estão vivendo, estão pegando Covid nessa onda, estão tendo formas leves, né? Muita gente vacinada, muita gente já pegou o Ômicron, né? E a própria característica, né, da Aedes, ela dá forma mais leve. Então, reduziu no mundo inteiro, se a gente for pensar, a mortalidade, né? Apesar de ter aumentado o número de casos nessa onda. E aí, o que acontece? No Brasil, a gente tem pouquíssimos dados do governo sobre testes positivos, né? Parou, depois que a pandemia acabou, a gente não tem visto mais isso, né? Mas a Abrafarma, que reúne todas as farmácias, né? E as farmácias são locais que no Brasil é fácil e é simples você fazer teste, e eles quantificam esses testes entre positivos e negativos, e testes realizados mostram um número aumentado, quase de 70% em relação ao mês anterior de testes, né? Então, mais gente está fazendo teste. A gente sabe, obviamente, se mais gente está fazendo teste, tem tido mais gente com sintoma. E se tem tido mais gente com sintoma, quando você analisa os números, você também vê um aumento importante de testes positivos. Então, essa é dos primeiras vezes, pelo menos nos últimos meses, que eu falo de dados de testes positivos, sem falar de internação, sem falar de Infogripe, sem falar dos dados da Fiocruz, e sim dados da associação das farmácias, que é uma coisa muito, muito interessante. A gente sabe que em saúde, quanto mais informação, melhor. E quando a gente descentraliza a informação, é mais interessante, porque você tem fontes independentes mostrando resultados semelhantes e resultados parecidos que realmente indicam esse aumento de número de casos de Covid, aumento de número de casos de internação e aumento de número de casos de morte, né? Lembrando que proporcionalmente a gente vai ver realmente uma forma mais leve, que é essa característica da Aedes, né? Aconteceu nos outros países também, nada diferente. Mas vamos acompanhar esses dados. Mais um dado interessante, espero que a associação continue divulgando dados periódicos, porque no Brasil realmente está carecendo a gente ter esses dados de teste positivo. Todo mundo reclama aqui nos comentários. Júlio, não consigo fazer teste, né? Tive sintoma, procurei, mas não estão pedindo mais teste, né? E realmente no Brasil tem sido diferente do resto do mundo. Os Estados Unidos ainda faz testagem, grande quantidade da população quando tem sintoma, e aqui a gente tem tido dificuldade, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.